As imagens, os documentos e as entrevistas apontam ainda a participação de uma nova pessoa nessa operação considerada clandestina, aqui pelo jornal O Globo, a Bela Megali, que escreveu essa reportagem. O kit Ouro Branco, conjunto de joias recebido por Bolsonaro durante sua visita oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019, contém, como você vê aí nas imagens, um anel, uma caneta, abotoaduras e um rosário islâmico, todas as peças cravejadas de diamantes. O jogo também inclui um relógio Rolex que foi vendido separadamente em uma loja da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Na verdade, dando crédito aos colegas, né, o Lauro Jardim deu hoje uma notícia de que a Polícia Federal ela está caminhando para a conclusão de pelo menos 2 inquéritos relacionados aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro. 2 inquéritos, e aí eu confirmei essa informação com fontes ligadas à investigação. Os 2 inquéritos que vão ser concluídos, Fabíola, ou até essa semana, sexta-feira, até brinquei ali, né, aí vamos ter aquele sextou animado, é isso? Talvez. Então, ou até sexta-feira, ou no máximo até a semana que vem, são relacionados aos casos da carteira de vacinação e também a questão do vacina e joias. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. E como você viu ontem, aqui no blog da Cidadania, a Polícia Federal conclui nos próximos dias 2 inquéritos que investigam Bolsonaro e vai iniciá-lo nos 2. A notícia foi dada pelo colunista do Globo, Lauro Jardim, e ele informou o seguinte: os próximos dias serão de péssimas notícias para Jair Bolsonaro. A PF conclui, envia a PGR até sexta-feira ou no máximo na semana que vem, os inquéritos que investigam o ex-presidente em 2 casos, o das joias da Arábia Saudita, vendidas ilegalmente nos Estados Unidos, e o das fraudes nos cartões de vacinação. Bolsonaro será indiciado nos 2 inquéritos, disse o colunista. No caso dos cartões de vacinação, a PF concluiu o inquérito em março. Indiciou 16 pessoas, incluindo Bolsonaro, mas o PGR pediu mais investigações que já foram feitas nessa viagem da PF aos Estados Unidos, que, junto com o FBI, levantou informações sobre o cartão de vacinação e sobre o caso das joias. Também há a expectativa de que esses 2 casos das joias e do cartão de vacinação sejam anexados ao inquérito sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Bom, agora tem mais notícia nova. A Polícia Federal anuncia que tem provas de que Bolsonaro, vamos ver a matéria aqui, a Polícia Federal anuncia que tem provas de que Bolsonaro sabia de venda ilegal de joias nos Estados Unidos. A PF vai incluir no relatório final do inquérito das joias provas que demonstram que o Bolsonaro tinha conhecimento das operações ilegais de venda e recompra de joias nos Estados Unidos que ele recebeu quando era presidente. O material vai mostrar que Bolsonaro foi comunicado da operação comercial e deu o aval para parte delas. O caso será encerrado nos próximos dias e o Bolsonaro vai ser indiciado. Além dele, integrantes do núcleo duro do ex-presidente devem ser indiciados, incluindo assistentes e o advogado dele, o Fábio Van Garten, que estava junto em tudo isso. Após esse passo, a PGR vai avaliar o material e decidir se apresenta denúncia contra Bolsonaro, que o outro colunista lá já disse que vai aceitar. As últimas diligências desta investigação foram realizadas em maio nos Estados Unidos. Na ocasião, os investigadores conseguiram essas imagens inéditas, como você viu. O Tribunal de Contas da União decidiu que as joias comercializadas pelos assessores de Bolsonaro pertenciam ao governo. Com isso, a operação foi ilegal. Bom, e com isso, com essas informações, está aqui o Fábio Van Garten. Ele é o advogado e o porta-voz de Bolsonaro. E ele surtou. É absolutamente surreal e inadmissível os vazamentos. Quer dizer, já um advogado que não sabe escrever é complicado.
O correto seria: são absolutamente surreais e inadmissíveis os vazamentos sobre potenciais indiciamentos de quem quer que seja. Advogado que não conhece concordância verbal, aí realmente fica difícil de ser advogado. Segundo ele, isso, o vazamento, como ele chama, não é vazamento nenhum, não tem vazamento nenhum, é uma informação pública, não é? Isso retira a credibilidade, retira o profissionalismo, põe em risco toda a tradição institucional de um órgão. Lamentável, diz ele, como muitos estão dizendo por aí, lamentável é o Bolsonaro pegar joias que pertencem ao patrimônio brasileiro e vender nos Estados Unidos. Lamentável é o Bolsonaro falsificar um cartão de vacinação. Lamentável é o Bolsonaro propor a generais que deem um golpe de Estado. Lamentável é o Bolsonaro deixar morrer centenas de milhares de pessoas durante a pandemia por incentivar as pessoas a não seguirem medidas sanitárias e ao não comprar vacinas quando lhe foram oferecidas. Tem muita coisa lamentável sobre o governo Bolsonaro, mas lamentável mesmo é a postura desse advogado, que além de ser advogado, também é réu no caso. E a Carmen Lúcia mandou recados duros para o Jair Bolsonaro e para os filhos e apoiou integralmente o Moraes. A Carmen Lúcia, como você sabe, vai ser presidente do TSE, tem inclusive processos contra os filhos de Bolsonaro no STF, e ela já avisou que eles não vão ter vida fácil lá, se é que ele pensa que com a saída do Alexandre de Moraes a coisa vai ser fácil para eles. Bom, surgiu uma frente internacional pela democracia, produto dessa visita da comitiva brasileira aos Estados Unidos, e essa frente internacional reúne Brasil, Estados Unidos e também países aqui da América do Sul, Colômbia, Chile, e o que se quer agora é ampliar para mais países em desenvolvimento, países desenvolvidos, para fazer frente à frente, não é, internacional de extrema-direita. O Tarcísio foi se explicar para Bolsonaro após o Malafaia acusá-lo de estar querendo trair o Bolsonaro. O Tarcísio morre de medo do Bolsonaro, o governador de São Paulo, porque o Bolsonaro já destruiu o Dória aqui em São Paulo. Ele fez os reaças aqui de São Paulo odiarem o Dória, eles amavam o Dória porque era amigo do Bolsonaro, aí o Bolsonaro mandou odiar o Dória e eles passaram a odiar. O Lira, presidente da Câmara, defende a PEC das praias e diz que o texto é alvo de narrativa não verdadeira. Uma ova. O que é que eles fazem? Nós não queremos privatizar as praias. Realmente, a lei que eles estão tentando aprovar, ela não privatiza as praias. Ela privatiza imóveis da Marinha que estão nas praias. Só que esses imóveis, nesses trechos, eles ficam um do lado do outro. E tem umas vielas, um caminho pelo meio deles que dá para você chegar nas praias. Só que, se você privatizar, vender para particulares esses imóveis, eles fecham tudo e aí a praia vai ficar privatizada, porque você não vai ter como passar na praia. Você vai ter que andar 5 quilômetros aí para depois voltar para aquele ponto. Você não vai fazer isso, voltar andando 5 quilômetros pela praia para ir naquela praia. Então, onde ela tem estrutura, onde é um lugar melhor a praia, você não vai poder entrar, porque está fechada por imóveis. É uma sem-vergonhice, né? Tem também aqui a votação da PEC das praias no site do Senado. Tem 150 mil votos contra e apenas 2 mil a favor. O projeto que tramita no Senado está imerso em polêmicas. E aqui a esquerda precisa aproveitar isso, essa grande maioria, porque evidentemente ninguém pode ser a favor
de pegar praia pública e impedir que o povo entre na praia que é de todos, né? Então, realmente é um momento de aproveitar isso e expor o que é o bolsonarismo. O dossiê sobre violações dos direitos LGBTQIA+, no Brasil, alerta a ONU para a agenda antitrans nas redes, ou seja, a agenda dos Nicolas Ferreira da vida, dos pastores, não é, do Congresso e fora do Congresso, dos Malafaias, de toda essa gente. Tudo isso vai ser denunciado ao mundo pela ONU. Veja que vergonha para o Brasil. E a PEC das praias, relatada por Flávio, essa PEC tramita desde 2011 e começou pela mão dos Bolsonaros e continua na mão dos Bolsonaros. O prefeito de São Paulo deu uma entrevista e diz querer apoio da ultradireita que defende a democracia. Não é? Ele que é um boi com asas, então, não é? Porque ultradireita, ou seja, extrema direita que defende democracia, só na cabeça dele, né? Ou no gogó. Sem horário eleitoral, o Partido Novo, você sabe o que eles vão fazer? Eles vão transmitir um concurso de piadas sobre Alexandre de Moraes. Então o cara está preocupado com a cidade dele. Veja o que é a imbecilização do eleitor pelos partidos de direita. O sujeito quer saber o que vai acontecer com a cidade dele, quem vai governar, que medidas a pessoa vai tomar, e esse Partido Novo vai fazer um concurso de piadas para quem quer saber os rumos de uma cidade cruel, uma cidade difícil, que precisa de soluções. E essa aqui, guardem bem, olha aqui, ó a plataforma dessa candidata do Partido Novo para a cidade de São Paulo. Impeachment de Alexandre de Moraes já. Veja só, eles jogam com a burrice de certos setores da população, que inclusive muitas vezes são até pobres, né? Que estão preocupados com a cidade que eles vivem e que precisam prestar atenção em quem vai governar, e essa gente vai distrair, pega um rostinho bonito, põe uma frase de efeito para tentar enganar os incautos. Bom, por fim, o PIB avançou no primeiro trimestre, mas a incerteza cresceu. É o editorial da Folha de São Paulo de hoje. A alta no PIB, reconhece o jornal, foi puxada por emprego, renda e benefícios sociais. Condições para a queda dos juros se estreitaram desde então. O que eles estão dizendo é o seguinte, olha, eles esqueceram de falar da inflação, esqueceram de falar do investimento externo. O jornal diz, está tudo bem, melhorou, a renda das famílias cresceu, isso puxou o PIB para cima. PIB é o que a economia produz, né? Para quem não sabe, é o conjunto de riquezas que a economia produz. O país melhorou economicamente, mas isso não é bom porque alguma coisa pode acontecer. Esse é o teor desse editorial. A mídia voltou a ser antipetista, igualzinho era antes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.